Olá, eu sou Paulo Steckel e hoje nós chegamos ao 20º vídeo do nosso vlog Ciência Espiritual. E hoje nós vamos tratar dos livros de uma figura muito importante no pensamento sistêmico e também no pensamento integral hoje no mundo, que é o húngaro Ervin Laszlo. E para isso nós vamos citar algumas coisas de dois livros muito importantes dele. Por isso, então, o título do nosso vídeo de hoje é Campos de Consciência e Autocura Integral. Vamos conferir? O cientista Ervin Laszlo, que é um cientista integral e teórico sistêmico que já tem 88 anos, ele nasceu em 1932, é uma figura bastante carismática e importante nesse meio holístico integral. E é interessante que ele tem um conhecimento muito amplo de cosmologia, de teoria dos sistemas, de filosofia da mente, filosofia da ciência. E para poder dar os argumentos sobre o que ele considera o campo de consciência na sua teoria, eu vou usar dois livros que foram publicados no Brasil pela editora Cultrix. O primeiro deles é este aqui, ele se chama Cosmos, Unindo Ciência e Espiritualidade para um Novo Entendimento do Universo e de Nós Mesmos. Ele escreveu esse livro com a doutora Judy Currivan. E o segundo livro, que eu considero até mais importante, porque é um resumo de toda a teoria dele ao longo de seus dezenas de livros, é A Plenitude do Cosmos, a Revolução Akáshica na Ciência e na Consciência Humana. Esse livro ele escreveu solo. Bom, eu vou ler aqui, até para facilitar para vocês, um pouco do currículo do pesquisador Ervin Laszlo, que diz o seguinte, para vocês saberem quem ele é. Ervin Laszlo, 2 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, é um filósofo da ciência, cientista sistêmico, teórico integral e cosmologista húngaro. Proferiu palestras em várias universidades norte-americanas, incluindo Yale, Northwestern, Princeton, Houston e na Universidade Estadual de Nova York. Autor, coautor ou editor de 90 livros já publicados em 24 idiomas, Ervin Laszlo também escreveu centenas de trabalhos e artigos em periódicos científicos e revistas populares. Ele é membro de inúmeras entidades científicas, incluindo a Academia Internacional de Ciência, a Academia Internacional de Artes e Ciências, a Academia Internacional de Filosofia da Ciência e a Academia Medici Internacional. Também foi eleito membro da Academia Húngara de Ciências em 2010. Seu trabalho foi reconhecido com várias honrarias e prêmios, incluindo doutorados honorários nos Estados Unidos, Canadá, Finlândia e Hungria. Laszlo também recebeu o Prêmio Goi da Paz, o Prêmio da Paz japonês em 2001, o Assis Mandir do Prêmio da Paz em 2006 e foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2004 e em 2006. É fundador e presidente do Clube de Budapeste e presidente do Centro Ervin Laszlo de Estudos Avançados. E muitas outras coisas que ele fez. Atualmente ele mora na Toscana, na Itália. Bom, e esses dois livros que eu vou comentar. O primeiro, Cosmos, foi publicado em 2008 originalmente, em 2010 no Brasil, e o livro A Plenitude do Cosmos foi publicado em 2014 e no Brasil em 2018. E nesse vídeo nós vamos dividir os trechos dos dois livros de Laszlo que explicam bem a teoria dele
em duas partes. Uma primeira parte em que eu vou falar sobre os campos de consciência, o que são os campos na visão de Laszlo, que é o tal campo A, ou campo akáshico, e o campo M, chamado campo manifestado. E na segunda parte, nós vamos falar então sobre cura e autocura integral a partir da teoria de Laszlo. Vamos lá então, primeira parte. Já no começo do seu livro A Plenitude do Cosmos, Laszlo começa com uma frase que impacta bastante, que eu gosto muito, que é: ciência não é tecnologia, é compreensão. E aí complementa: quando nossa compreensão do mundo ocorre em conformidade com a natureza do mundo, descobrimos cada vez mais coisas sobre o mundo e temos mais e mais capacidade para lidar com ele. A compreensão é básica. Na verdade, Laszlo diz isso porque, embora sendo um cientista, ele é um cientista integral e um teórico sistêmico, portanto, ele aceita a espiritualidade. Os teóricos sistêmicos integrais não são necessariamente favoráveis à religião, mas consideram muito a espiritualidade. E ele fala isso no livro Cosmos da seguinte forma: as tradições espirituais da antiguidade incluem tais percepções profundas sobre a natureza do cosmos e de nós mesmos, mas embora forneçam muitas verdades universais e perenes, seus ensinamentos também pertencem à sua época e lugar de origem e desse modo incorporam normas culturais e sociais relacionadas ao gênero sexual e ao estilo de vida que nós coletivamente superamos. Por isso, quando mantidas, elas não servem mais ao nosso bem global. Ele está dizendo claramente que essas tradições antigas não servem da forma que mantém-se com todos os seus preconceitos, o seu machismo, o seu preconceito quanto às sexualidades, orientações sexuais e tudo mais que nós vemos hoje, já não nos servem mais. E embora suas percepções profundas e aguçadas tenham reconhecido a natureza cíclica subjacente da realidade em vez de sua linearidade superficial, elas em geral tendem a afirmar o status quo pertencente às suas próprias épocas e mal levar em consideração quando levam os processos evolutivos. Isto é uma grande verdade. Eu me lembro quando eu comecei a praticar o budismo, uma das coisas que eu discutia com alguns dos meus instrutores nesse sentido era exatamente a questão de que práticas como o budismo, e não só ele, não têm a noção de evolução. E alguns até se orgulhavam de que o budismo não tem a noção de evolução. Porque existem dois conceitos de evolução que se misturam hoje em dia dentro das espiritualidades, que são o conceito biológico de evolução, aquele que vem através de Darwin, e um conceito espiritual de evolução. Tudo bem que a gente possa contestar algumas visões atuais de evolução no sentido espiritual, mas a evolução biológica já é bastante assentada e ela deveria ser considerada por esses sistemas. É o que faz a teoria sistêmica, por exemplo. Ela considera a evolução no processo todo dos sistemas. E existe uma categoria de pesquisadores, inclusive, que consideram que a humanidade evolui num sentido muito mais amplo que apenas biologicamente, e esses são chamados de teóricos evolucionários, que são os sistêmicos evolucionários. Então eu acho que é nesse sentido que Laszlo quer dizer que as religiões em si, as tradições espirituais nesse sentido, não fizeram uma atualização, que aliás é o que ele propõe nos seus livros. Não apenas ele, outros autores que nós vamos citar no futuro fazem a mesma reflexão. Ainda no livro Cosmos, o Laszlo diz o seguinte: estamos reconhecendo que não precisamos mais dos gurus das autoridades religiosas para nos dizer quem somos e como nos conectar com o cosmos, ou seja, quer que sejamos co-criadores conscientes, lidando com nossa capacidade para fazer escolhas. Então ele nesse sentido é um dos rebeldes da religião, assim como eu e muitos outros, né? Que dizem que nós precisamos, digamos, tomar conta de nós mesmos. Nós não precisamos mais de um líder para uma grande massa, líderes que muitas vezes deixam muito a desejar, como nós sabemos. Precisamos de uma independência. Essa independência do ser, esse protagonismo do ser, é uma das principais características da teoria sistêmica e da nova espiritualidade da qual falo tanto. E isso irrita muito os espiritualistas e os praticantes de religiões tradicionais. Por quê? Porque eles sentem que o doce está indo embora. Quando eu digo que isso
acaba com a reserva de mercado deles. Até alguns amigos meus que são mais ligados ao aspecto religioso se irritam comigo, mas eu continuo dizendo para eles, vocês estão defendendo uma reserva de mercado, não é assim que a humanidade vai evoluir. Nesse sentido, quando Laszlo começa a falar sobre campos no seu livro A Plenitude do Cosmos, ele já começa falando o seguinte: um mundo onde a conexão, a coerência e a coevolução são características fundamentais não é um mundo fragmentado e fragmentável, mas um mundo integral, uno, uma totalidade completa. O conceito básico, segundo Laszlo, que pode transmitir significado científico e legitimidade a essa compreensão de algo unificado, nesse sentido, é o conceito de campo, que ele explica da seguinte forma no seu livro. Campos são elementos bona fide, ou seja, autênticos, confiáveis do mundo físico, embora em si mesmos não sejam observáveis. São semelhantes a redes de pesca tão finas que os fios que as constituem não são visíveis. No entanto, dar um puxão em qualquer link da rede, ou seja, qualquer articulação ou vínculo dela, cria um movimento correspondente em todos os outros links. Os próprios campos não são visíveis, mas produzem efeitos observáveis. Os campos conectam fenômenos. E é muito importante essa dedução de Laszlo quando diz que os campos conectam fenômenos. Mas conectam o quê? Os campos conectam os fenômenos, que são chamados campo M, que mais adiante eu vou falar, ao chamado campo akáshico, campo A, que é o campo da consciência cósmica. Inclusive, isto parece ser a solução filosófica, científica, para uma grande dúvida que se tem na própria filosofia budista, que é o que conecta os dharmas que produzem os fenômenos ao nirvana ou à consciência não dual. Se tudo que está no mundo é de alguma forma maia, ilusório ou aparente, este aparente está conectado a alguma coisa que está além das aparências. O que faz esse link? O budismo não tem essa resposta clara. Laszlo propõe que estes campos, que ele vai explicando agora aqui, fazem essa conexão. Então, como ele diz, campos locais conectam coisas dentro de uma determinada região do espaço e do tempo, mas também há campos universais que conectam coisas ao longo de todo o espaço e de todo o tempo. Os quanta e as coisas constituídas de quanta interagem por meio de campos e interagem universalmente. Campos universais medeiam interações através de todo o universo e as medeiam não localmente. A primeira variedade de campos postulados na ciência foi necessária para responder pela atração entre coisas através do espaço. Os campos quânticos são entidades complexas, diferentes dos campos da física clássica. Eles descrevem fenômenos no espaço e no tempo, assim como o próprio espaço-tempo. Tanto as partículas como as forças são estados de excitação de um campo subjacente. As forças universais são descritas como campos de Yang-Mills, substituindo o campo eletromagnético clássico. Os quanta, por sua vez, são descritos por aquilo que se conhece como campos fermiônicos, e as partículas esquivas que dotam os quanta de massa estão associadas aos campos de Higgs, um campo de energia invisível que permeia todo o universo. No cômputo final, todos os fenômenos físicos são excitações de campo, padrões vibratórios no tempo e espaço. Simplesmente padrões vibratórios no tempo e espaço. Quando dizem as filosofias antigas orientais, budistas inclusive, que os fenômenos em si são como que aparências e que são gerados a partir da consciência universal, eu vejo algumas correlações aqui. Como diz Laszlo, o espaço-tempo como um todo é gerado por campos. De acordo com a teoria quântica, em escalas muito pequenas o espaço não é uniforme. Ele não é plano, nem mesmo na ausência de massa. Ele se constitui em uma espuma quântica turbulenta. Então, se for esse o caso, as partículas são epifenômenos criados pelas limitações do nosso sistema de observação. E aí no seu livro Cosmos, já na introdução, ele explica um pouco sobre o chamado campo A, o campo akáshico, que é a base da sua teoria. Estamos começando a admitir que todo o universo é uma rede de energia e de informação holograficamente interligada, organicamente completa e autorreferencial em todas as escalas de sua existência.
Bom, quando ele diz que o universo é uma rede autorreferencial, significa uma consciência de autorreferência. Essa consciência é como se fosse um grande organismo vivo em escala universal. Claro que não devemos entender esse organismo vivo da forma que entendemos um corpo de uma célula, de um cachorro, de uma árvore, mas algo incrivelmente mais estruturado e sistêmico, obviamente, porque inclui muitos sistemas diferentes, todos interligados. Então a interligação é a base dessa consciência que é do campo A. Nós e tudo no universo estamos conectados não localmente uns com os outros e com todas as outras coisas por vias que não estão obstruídas pelas limitações até agora conhecidas do espaço e do tempo. A percepção aguçada e profunda que está emergindo atualmente é a de que o nosso mundo é um mundo totalidade, ou whole world em inglês, como ele diz nos seus livros. Um mundo totalidade inclusivo e conectado, para além do espaço e do tempo, da matéria e da energia, por um campo primordial de informação, o campo A, assim batizado por causa do conceito sânscrito de Akasha, que significa espaço que inclui tudo e que penetra tudo. Por isso, então, em homenagem a esse conceito indiano de Akasha, ele chamou este campo de campo A ou campo Akasha. O campo A, ou campo akáshico, é o campo de informação holográfico, o campo que informa o presente por meio do passado e abre caminho para o futuro. O campo A é um elemento do plenum cósmico, anteriormente e equivocadamente chamado de vácuo quântico, o útero do qual tudo emana, no qual tudo se manifesta e para o qual tudo finalmente retorna. Dele surge tudo que é, foi e será. E é fácil perceber aqui algumas conexões com o conceito de Tathagata dentro do budismo, né? Muito fácil de reconhecer, inclusive na visão não dualista das filosofias tibetanas como Dzogchen, Mahamudra, mas mais especificamente Dzogchen. E também um pouco dentro do taoísmo e até do Advaita Vedanta. Na nova visão da natureza da realidade integral, a existência humana não é um subproduto acidental, nem o resultado do jogo cego da mutação genética e da seleção natural. E ela também não é o mero resultado de estratégias de autopreservação de genes egoístas. Aqui sobrou uma crítica ao Dawkins, né? Que escreveu o livro Gene Egoísta. Nossa existência tem significado e um propósito humano, planetário e até mesmo cósmico. Somos os co-criadores do mundo e também a sua criação. Até porque ele e os cientistas chamados evolucionários acreditam que, existindo uma consciência cósmica, ela evolui porque nós evoluímos junto com ela. Ou seja, como estamos todos conectados, à medida que todo o universo evolui, não apenas nós, obviamente, essa consciência evolui junto, porque isso também é uma expressão dela. Então, esta visão, para quem quiser considerar isso uma nova forma de teísmo, né, é um teísmo atualizado, porque neste tipo de visão, se ela for considerada um teísmo, é um teísmo em que Deus evolui junto com a sua criação, junto com o universo. Ou até, sendo até mais não dualista, não há separação entre esta consciência divina e a sua criação, ou a sua expressão, né, digamos assim. Mas isso tudo, na verdade, se insere mais na categoria que se chama em filosofia não dualista de absoluto. Um absoluto impessoal, como se diz dentro do próprio Advaita Vedanta. Esse absoluto impessoal, ainda que ele não tenha uma ação direta no mundo, ele é conectado a todo mundo. E por isso que pode-se dizer que algo evolui junto com todos nós. E aí é importante falar do seu livro Cosmos, o que ele quer dizer por informação, quando ele diz que essa consciência do campo A é informação. Ele diz o seguinte: à medida que nossa percepção individual se expande, estamos ao mesmo tempo experimentando uma mudança coletiva que se manifesta nas comunicações globais, em movimentos populares organizados e nas mudanças dramáticas nas estruturas organizacionais e sociais. No entanto, em meio a esses desenvolvimentos coletivos, também estamos nos tornando mais diversificados na maneira como expressamos nossas próprias singularidades. Ao nos tornarmos coletivamente mais co-criativos, ao mesmo tempo, o portal de nossa percepção está se abrindo à nossa capacidade para manifestar nosso próprio modo de vida translúcido. No entanto, para muitos de nós, as experiências da velocidade e do estresse da nossa vida ordinária e as revelações crescentes de nossa herança e destino cósmico extraordinários
estão se avolumando num crescendo que ameaça nos esmagar. Com o aumento exponencial do uso da internet, que ultrapassou recentemente a marca global de 1 bilhão de usuários, agora até mais, né? A quantidade de informação que está literalmente nas pontas dos nossos dedos excede em proporções dramáticas a que esteve disponível a cada uma das outras gerações em toda a história da humanidade. E eu sempre penso nisso. No entanto, como um amigo certa vez sugeriu, quando a informação duplica, o conhecimento é reduzido pela metade e a sabedoria é esquartejada. Aumentos na informação não levam necessariamente a um aprofundamento do conhecimento ou a um ganho de sabedoria. E na época atual, mais do que em todas as anteriores, a explosão de informação também incorpora aquilo que desencaminha, corrompe e que é confuso ou falso. Eu tenho uma experiência nesse sentido há 10 anos atrás, já há 10 anos atrás, acho que até contei em algum vídeo já isso, mas nas palestras eu sempre conto. Quando eu vi todo o poder que a internet já tinha, eu resolvi realizar um sonho de adolescente, que era o seguinte: e se eu pudesse baixar, mesmo que em inglês, espanhol, qualquer língua que fosse, todos os livros que eu sempre quis ter, os livros clássicos inclusive, as obras sagradas das religiões, os Vedas em sânscrito, o Avesta do zoroastrismo, sei lá, todas as obras da Cabala, da alquimia, do yoga, de tudo que se pode imaginar, que eu sempre quis na minha vida, mas não conseguia porque ou era caro ou não existia no Brasil, toda essa dificuldade que se tinha até antes da internet. O que aconteceria se eu conseguisse baixar tudo isso? E eu fiz o teste, uma lista, e consegui baixar tudo o que eu queria. Consegui já, 10 anos atrás, todos os arquivos que eu, Paulo, queria. Encheu de arquivos, né, PDF, doc e outros materiais, um CD-ROM inteiro, e eu fui fazer o cálculo de quanto tempo eu demoraria para ler todos esses livros. Só ler, não estudá-los. Estudar é uma coisa que demora muito mais, né? Bom, o resultado matemático é que eu levaria mais do que uma vida para sequer ler tudo aquilo que eu tinha baixado naquele meu CD-ROM. Bom, o que eu fiz então? Eu quebrei em 4 partes e joguei no lixo. Por quê? Porque aquilo era algo que eu tinha, mas não me serviria dessa forma. A partir de então, refletindo sobre isso, eu pensei, a informação que me interessa e que vai realmente produzir algum resultado é aquela que chegar a mim. Ou seja, as aparências como chegam, como nos surgem, nós tratamos com elas. Isso é inclusive um ensinamento budista. Nós não precisamos procurar todos os fenômenos do universo para concluirmos alguma coisa ou para lidarmos com o universo. Nós simplesmente lidamos com o que nos surge. Ou seja, significa que é algo que nós podemos suportar, com o qual nós podemos lidar. A mesma coisa vale para informação e conhecimento. E quando eu cheguei a este atingimento, este insight, foi que eu quebrei em 4 partes aquele CD-ROM. Eu sei que tem gente aí com pena disso, mas foi, digamos, o meu insight, né? aquela atitude. Continua Laszlo aqui. Nosso uso comum da palavra informação descreve essencialmente dados brutos, sem contexto ou significado. Era o que estava inclusive no meu CD-ROM. Apenas quando obtemos um entendimento sobre como esses dados estão interrelacionados é que eles se tornam informados, como ele diz. E apenas quando um padrão é discernido dentro de tal informação é que ela se torna conhecimento. Aliás, isso é importante quando nós vamos falar sobre inteligência artificial, porque todas as máquinas de inteligência artificial trabalham com informação e não com conhecimento. Para que pudessem transformar isso em conhecimento, elas teriam que ser uma inteligência artificial de um nível 2, por exemplo, e não de um nível 1, como se diz normalmente. Dados e informações medem ou descrevem o passado, enquanto o conhecimento que surge de tal percepção nos permite avaliar o presente e formar um degrau ou trampolim para percebermos as possibilidades do futuro. Apenas quando o acúmulo de conhecimento permite o nosso entendimento e também permite que tenhamos aguçadas e profundas percepções dos princípios fundamentais obtidos por meio da experiência, é que somos capazes de sabiamente tomar as decisões e fazer as escolhas que modelam nosso futuro individual e coletivo.
Bom, porém no sentido científico emergente, a informação é muito mais do que isso, ela é a natureza fundamental da realidade. A informação na forma fisicamente eficaz é informação, ele separa, né? O in de formação. É o campo A, o campo akáshico, o molde cósmico do qual o mundo manifesto deriva sua dinâmica e sua forma. Interessante que ele também chama esse campo A de dimensão profunda, e no seu livro Plenitude do Cosmos ele explica melhor isso. Os campos não são observáveis em si mesmos, somente seus efeitos podem ser observados e medidos. Eles compartilham essa qualidade com todas as leis e regularidades da natureza. Observamos um universo que evolui e se realiza dinamicamente, mas não observamos as leis e regularidades que os impulsionam. A causa e o efeito não podem se colapsar porque o efeito se manifesta, mas a causa não, ou só o faz indiretamente. Os campos e outras forças e leis reconhecidas pela ciência não podem existir em um plano ou dimensão da realidade que está oculto com relação à observação direta, mas não significa que não existam, né? Para Pitágoras, essa dimensão era o cosmos, com K, uma totalidade transfísica sem rupturas, o terreno prévio de onde surge a matéria e a mente e tudo o que existe no mundo. Para Platão, esse terreno era o reino das ideias e das formas, e para Plotino era o Uno. Aliás, essa visão de Plotino do Uno é a mesma que David Loy, no seu livro Não Dualidade, começa o livro para definir essa consciência primordial e essa consciência não dual. Tanto ele quanto Laszlo acabam citando isso. Como afirmava o Sutra Lankavatara na filosofia hindu, que é um sutra budista, na verdade, a realidade profunda é a dimensão causal, que origina os fenômenos grosseiros cuja imagem encontra os olhos. O mundo que observamos é ilusório, efêmero e tem curta duração, enquanto a dimensão profunda é real, eterna e infinitamente imutável. Na aurora da era moderna, Giordano Bruno introduziu o conceito de dimensão profunda no âmbito da ciência moderna. Então vem por ali. O universo infinito, dizia ele, é preenchido por uma substância invisível chamada éter ou spiritus. Os corpos celestes não são pontos fixos sobre as esferas de cristal das cosmologias aristotélica e ptolomaica, mas se movimentam sem resistência através dessa substância cósmica invisível, animados por seu próprio impulso. Quando Einstein publicou sua teoria da relatividade especial, a teoria do éter foi descartada, ela foi usada antes desse período. Já não era mais necessária. Porque dizia-se, na época da teoria do éter, que a luz precisava desse éter para poder ser carregada, né? Para poder se movimentar. Einstein disse que não. Passou-se a dizer que todo movimento no espaço, mais exatamente no contínuo espaço-temporal quadridimensional, ocorria relativamente a um dado referencial ou sistema de referência. Ele não era concebido como movimento em relação a um pano de fundo fixo. No entanto, como um plano não observável da realidade, mas subjacente aos fenômenos observáveis, retornou à física pela porta dos fundos, o éter. Físicos teóricos começaram a rastrear os campos e as forças da natureza até origens comuns em um campo unificado e mais tarde em um grande campo unificado e em seguida em um campo super grande unificado. Por exemplo, no modelo padrão da física das partículas, as entidades básicas do universo não são coisas materiais independentes, mesmo quando são dotadas de massa. Elas são parte da matriz unificada subjacente ao espaço. As entidades básicas da matriz são quantizadas, elas são quanta-elementares ou compostos. Os quanta-elementares incluem férmions, quarks, leptons e outras suas subpartículas, né? E bósons de calibre ou de Gauge, fótons, por exemplo, que seriam isso, bósons W, Z, gluons. Desde o outono de 2012, eles também incluem o previamente hipotético, mas agora experimentalmente confirmado, bóson de Higgs. Os quanta podem ser descritos como ondas ou como corpúsculos. Na descrição ondulatória, frequentemente considerada a mais fundamental, os quantas são padrões em um campo que tem intensidade não nula, mesmo quando ele é aparentemente vazio. Nesse campo, as partículas adquirem massa por meio da interação com bósons de Higgs, as menores excitações possíveis no campo de Higgs.
O campo de Higgs interage com campos das partículas proporcionalmente à energia transportada por esses últimos. Os campos das partículas, bem como o campo de Higgs, são manifestações de um campo fundamental extenso, o campo unificado, grande unificado ou super unificado, super grande unificado. Por essa razão, um campo em si mesmo não observável emergiu como a matriz fundamental do universo. E isso que ele está falando é física, gente, nem é misticismo, é isso que ele quer dizer no final da história, né? Mais adiante ele diz, por exemplo, que de acordo com o pesquisador Xiaogan Wen, o vácuo quântico é um líquido constituído por redes de cordas. Partículas são excitações entrelaçadas ou redemoinhos no líquido de redes de cordas que permeia e preenche todo o espaço. O espaço vazio corresponde ao espaço fundamental desse líquido e as excitações que ocorrem acima do estado fundamental constituem as partículas. Os físicos descrevem o domínio subjacente onde se encaixam as partículas, campos e forças do universo, recorrendo a vários nomes, entre os quais vácuo quântico, no éter, campo do ponto zero, campo grande unificado, plenum cósmico ou líquido de rede de cordas. Aí mais adiante ele fala especificamente sobre a noção de Akasha, que daí vem o campo A, que ele teorizou, em que ele diz assim, o Akasha é o elemento fundamental. De acordo com Paramahansa Yogananda, o Akasha é o pano de fundo sutil contra o qual tudo no universo material torna-se perceptível. Ele não pode ser percebido, é tão sutil que está além de toda percepção comum, ele só pode ser visto quando se torna espesso e toma forma. O Akasha não é meramente um elemento entre outros, ele é o elemento fundamental, a dimensão efetivamente real do cosmos. Segundo Laszlo, o físico falecido, já David Bohm, enunciou um conceito idêntico, quando ele disse o seguinte: o que experimentamos por meio dos sentidos como espaço vazio é o terreno para a existência de tudo, inclusive de nós mesmos. As coisas que aparecem aos nossos sentidos são formas derivadas e seu verdadeiro significado só pode ser visto quando consideramos o plenum no qual eles são gerados e sustentados e dentro do qual eles precisam no final desaparecer. Na verdade, segundo Laszlo, mais adiante, o espaço-tempo é um holograma cósmico e que os quanta e os sistemas constituídos de quanta, de energia, né, são elementos intrinsecamente entrelaçados dele. A dimensão que gera o espaço-tempo holográfico que nós experimentamos, né, no nosso dia a dia é o Akasha. Essa dimensão fora do espaço e do tempo abriga as relações geométricas que governam as interações de quanta e de todas as coisas constituídas de quanta no espaço e no tempo, que geram as partículas, que geram nosso mundo, nós, as coisas e tudo mais. Por essa dimensão estar fora do espaço e do tempo, como ele diz, quando a gente entra na meditação não dual e sente essa dimensão de consciência primordial, que é o mesmo campo A que ele fala, o tempo passado, presente e futuro é cancelado e só existe o chamado eterno agora, ou tempo sempre presente de algumas tradições. Continua Laszlo, o Akasha é o campo gravitacional universal que atrai as coisas proporcionalmente às suas massas. É o campo eletromagnético que transmite efeitos elétricos e magnéticos através do espaço. É o conjunto dos campos quânticos que atribuem probabilidades ao comportamento dos quanta. E é o holocampo escalar que cria interações não locais entre quanta e configurações de quanta. Algumas coisas parecem complicadas aqui, mas tratando em miúdos, ele quer dizer que este campo A, ou Akasha, que é o espaço, né, no simbolismo indiano, é o princípio fundamental do universo. Ele é o princípio da mente e é o princípio também do corpo. Se ele é o princípio destas duas coisas e ele é o elemento fundamental, isto não é um dualismo, mas é uma forma de monismo ou basicamente de não dualismo. Mais adiante, o Akasha é uma dimensão do universo que subtende todas as coisas que existem nele. Não apenas subtende todas as coisas, mas gera e interconecta todas as coisas e conserva as informações que elas geram. É o ventre do cosmos, a teia do mundo e a memória universal. Esse ventre do cosmos me lembra muito o Tathagata Garbha, que é um termo budista que significa o ventre ou útero dos Budas. A visão que essa maneira de ver nos proporciona é muito diferente daquela que o senso comum nos oferece. O mundo real não é uma arena de coisas separadas que se movem atrás do espaço entre elas. É uma manifestação de uma matriz cósmica. Todas as coisas fazem parte dessa matriz e são transportadas na matriz pela matriz.
Não é a mera existência das coisas que é a ilusão, mas a sua separação. Guardem esta informação. Não é a mera existência das coisas que é a ilusão. Não é isso que as filosofias como o Advaita Vedanta, ou o budismo Shunyatavada de Nagarjuna, ou Tathagata Garbha estão dizendo quando falam que as coisas são ilusórias, ou são maya, ou são aparências. Não é isso, mas a sua separação, aquela que nós fazemos na nossa mente, é que é o problema. Todas as coisas estão na matriz e são da matriz, e em última análise são unas com a matriz. E aí encontramos novamente o uno de Plotino. Aí podemos perguntar, a caixa é a inteligência do mundo? E o próprio Laszlo responde essa questão. A caixa é de fato uma espécie de inteligência. No contexto espiritual, nós poderíamos chamá-lo de consciência ou inteligência do mundo, e no contexto científico, podemos considerá-lo melhor como a lógica ou o programa do mundo. É o que torna o mundo inteligível e é o que faz com que as estrelas, os planetas, os átomos, os organismos se comportem de uma maneira que podemos compreender. O paradigma akáshico transmite percepções que tradicionalmente pertenciam ao domínio da espiritualidade e da religião. Aqui ele revela muito bem como a sua teoria está. O paradigma akáshico, que é o paradigma baseado então nessa sua teoria, o paradigma que a sua teoria akáshica cria, transmite percepções, apenas percepções, não dogmas nem rituais, nenhuma pretensão nesse sentido, apenas percepções que tradicionalmente pertenciam ao domínio da espiritualidade e da religião. Mas essas percepções não pertencem à religião ou em si à própria espiritualidade, pertencem ao universo. E então ele se apropria daquilo que já é do universo, digamos assim. Essa é uma coisa muito importante que ele diz, porque quando eu e outros, não apenas eu, buscam conceitos em antigas tradições espirituais e transmitem em linguagem moderna para criar teorias como faz o próprio Laszlo, e muitos outros fazem isso, Fritjof Capra faz, Ken Wilber faz, Steve McIntosh faz, entre outros, as pessoas dizem que estão distorcendo as religiões antigas ou distorcendo a espiritualidade. E isto é uma grande ignorância, é um grande equívoco, é uma recusa à mudança, uma recusa à renovação e à atualização do conhecimento. Aí você pode perguntar, mas todas as pessoas podem experimentar essa consciência divina, então que está em Akasha, ou que é o Akasha em si, né? E o próprio Laszlo responde. A inteligência codificada no Akasha informa todas as coisas no mundo manifesto. Ela informa nosso cérebro e nosso corpo e também informa nossa mente e nossa consciência. Ou seja, tudo que a consciência Akasha, que é o campo A, informa, está no campo M, que é o chamado campo manifestado, que vem a partir dela, que é o campo dos fenômenos, no budismo seria o dos dharmas, né? Ou seja, onde tudo é aparência. Aparência de eu, aparência de outro, aparência de separação, aparência de tempo, aparência de espaço, aparência de finitude, aparência de substância, aparência de causalidade e até aparência de um caminho espiritual para se atingir algum objetivo. Continua Laszlo. A informação akáshica informa nosso cérebro e nossa mente, mas não necessariamente a nossa mente consciente. Ela é frequentemente, em geral, no mundo moderno, reprimida para fora da nossa consciência desperta. Se não devemos reprimi-la ou descartá-la como fantasia e imaginação, precisamos experimentá-la conscientemente. E para isso é necessário entrar em um estado alterado de consciência, como a meditação. Não apenas através da meditação, mas principalmente através dela. E neste momento fica evidente que a teoria akáshica de Laszlo é não dualista. Não tenho dúvida alguma disso. Mas além da meditação, que outros métodos nós podemos utilizar para atingir essa consciência akáshica? O próprio Laszlo, num outro parágrafo, fala que desde certos fenômenos xamânicos, sensitivos, até segundo práticas dos artistas, aquela concentração super focada dos artistas, se poderia atingir nisso. Mas é melhor eu ler o trecho, que é bem claro sobre essa questão. Os xamãs e os curandeiros e curandeiras, profetas e mestres espirituais foram e são capazes de ter acesso a essa inteligência cósmica como parte de sua experiência cotidiana. Eles entravam frequentemente em estados alterados de consciência. Eles os cultivavam conscientemente por meio da dança rítmica, e aí a dança derviche pode ser um bom exemplo, das cantilenas, do uso de tambores, das plantas psicodélicas, dos ritos e rituais da meditação disciplinada, como eu falei há pouco, entre outras coisas.
Porém, no mundo moderno, fomos tão completamente convencidos de que tudo o que experimentamos precisa chegar a nós através dos nossos sentidos que não procuramos experiências que não envolvam apreensões sensoriais. E se tais experiências ocorrem espontaneamente, nós as descartamos como ilusão ou fantasia. As exceções a essa regra são os artistas, os sensitivos, as pessoas espirituais e os indivíduos criativos de todas as esferas da vida e até mesmo na ciência. Muitas vezes suas percepções-chave, iluminadoras e fulgurantes, são por eles recebidas em estados alterados, em orações e na meditação, na experiência estética ou em sonhos, devaneios, estados hipnagógicos, entre sono e vigília, que isso significa hipnagógico, ou na introspecção profunda. Mais adiante em seu livro A Plenitude do Cosmos, Laszlo fala sobre a não localidade e os campos escalares. Ele diz assim como acontece com a atração e a repulsão entre entidades observadas e com a transmissão de força e de luz, a não localidade, ao se manifestar em diversos domínios de investigação, pede para que nela se reconheça a ação de um campo, mais especificamente a ação de um campo gerador de interações não locais. Dizemos que uma interação é não local quando ela transcende os limites conhecidos para a propagação de efeitos no espaço e no tempo. É isso que quer dizer não local em física. O conceito de um campo assim não pode ser um postulado ad hoc, nem pode ser uma hipótese extracientífica. Ele precisa estar arraigado no que a ciência já conhece a respeito da natureza da realidade física. A questão da qual passamos então aí a nos ocupar refere-se à natureza deste campo. E aí ele fala, mais adiante nesse mesmo capítulo, sobre os chamados campos escalares. Há um tipo de campo ondulatório que pode explicar a interação não local, tanto em microescalas como em macroescalas, e ao longo de qualquer distância finita. É o campo de ondas escalares. Quando ele fala em explicar tanto no nível de microescala quanto em macroescala, em microescalas a escala quântica e em macroescala, por exemplo, pode explicar até os fenômenos paranormais e aqueles fenômenos físicos que se manifestam. As ondas escalares são longitudinais e não transversais como as ondas eletromagnéticas e se propagam com velocidades proporcionais à densidade do meio de propagação. Seu efeito, diferentemente das ondas eletromagnéticas, não diminui com a distância nem com o tempo. Dadas essas propriedades, é plausível que o campo responsável pela interação não local na natureza seja um campo de ondas escalares. Uma vez que a velocidade de propagação dessas ondas é proporcional à densidade do meio em que se propagam, e uma vez que se sabe que o espaço é um meio de energia virtual superdensa, pode-se esperar que os escalares propaguem-se no espaço com velocidades supraluminais, maiores que a da luz. Desse modo, podemos compreender que a não localidade de sua interação estende-se ao longo de enormes distâncias. Então, segundo Laszlo, esse campo escalar, que nada mais é em si do que o próprio campo A, ele possui algumas propriedades, 5 em especial, que ele cita aqui, que seriam, primeiro, uma propriedade de universalidade, ou seja, o campo está presente e ativo em todos os pontos do espaço-tempo, todo o universo. Outro é efetividade não vetorial. O campo produz efeitos por meio de informação não vetorial, e então ele pode chegar a qualquer lugar do universo. Armazenamento holográfico de informação. A informação no campo é veiculada em uma forma distribuída, com a totalidade da informação presente em todos os pontos. Propagação supraluminal de efeitos. O campo produz efeitos quase instantaneamente em todas as distâncias finitas. E, por último, produção de efeitos por meio de ressonância por conjugação de fase, ou seja, o efeito não local se deve à conjugação das ondas do campo com as dos sistemas com os quais elas interagem. As ondas desse campo e os sistemas todos que ela interage, que também são provocados por ela, toda essa condução produz os efeitos de ressonância. Ressonância magnética, ressonância mental, todos os tipos de ressonância em que essa palavra é usada. Que inclusive vai ser importante quando nós falarmos de cura e autocura daqui a pouco. E aí no seu livro Cosmos, ele diz em um determinado parágrafo: há hoje evidências científicas de enorme amplitude e em número cada vez maior
de que nossa mente também está conectada numa base não local. De fato, os dados acumulados a respeito de efeitos psíquicos, tais como a conexão telepática e a visão remota, levaram o American Institute for Research, em meados da década de 1990, a afirmar que o investimento futuro deveria se concentrar no entendimento e na utilização de tais fenômenos, pois seus membros consideraram que a questão de sua existência estava plenamente provada. Vejam que interessante essa questão. E aí, qual é o lugar da consciência nesse tipo de cosmos? Ele fala isso na Plenitude do Cosmos, né? Eu sou obrigado a ficar entre um livro e outro aqui no vídeo, porque os dois livros são muito importantes para essa definição e eu tive que fazer uma escolha de trechos que vão indo e voltando para que a teoria fique bem clara para vocês aí. Então, vamos ver o lugar da consciência no meio de tudo isso. Laszlo diz: a consciência está presente em associação com o cérebro humano, quer ou não ela também esteja presente nas longínquas extensões do cosmos. O problema clássico é o de saber como essa consciência está relacionada com o cérebro humano e, por meio do cérebro, com o restante do mundo. É o velho problema corpo-mente, né? O cérebro e a mente são elementos da experiência humana. Experimentamos coisas que parecem materiais ao nosso redor e experimentamos o fenômeno aparentemente imaterial que chamamos de mente ou consciência. Essas experiências não podem ser inteiramente independentes, ambas são parte do fluxo da experiência humana. Mas como a experiência da matéria está relacionada com a experiência da mente? Bom, aí ele fala que existem três explicações para isso tudo, que é a explicação do materialismo, do idealismo e do dualismo. Aí ele explica aqui. Para o materialismo, todas as coisas que existem no espaço e no tempo são materiais. Elas são feitas de uma substância chamada matéria. Para o idealismo, todas as coisas no mundo são mentais, ou pelo menos semelhantes à mente. A mente e a consciência constituem a realidade básica do cosmos e possivelmente a única. E para o dualismo, tanto a matéria como a mente são reais. Os seres humanos e talvez todas as coisas vivas são materiais, assim como mentais. Todas essas posições clamam por apoio empírico. Os materialistas afirmam que o mundo ao qual nossa experiência se refere é um mundo de coisas sólidas, como os átomos e moléculas, e as muitas coisas compostas de átomos e moléculas. Estas são coisas materiais, elas são matérias em uma combinação ou em outra. A mente e a consciência são, para essa turma, né, os materialistas, epifenômenos, subprodutos do cérebro, que é uma coisa material complexa em si mesmo. Já os idealistas alegam que experimentamos o mundo por meio da nossa consciência e que tudo o que conhecemos do mundo vem a nós por meio da nossa consciência. Bom, e dos dualistas o que dizem? Para eles, então, eles acreditam que tanto a matéria como a mente são elementos fundamentais do mundo, quer a mente esteja ou não presente em todas as coisas ou apenas nos seres humanos, nestes ela está associada com o cérebro e com o sistema nervoso. Apesar de todos os volumes que foram escritos em defesa de uma ou outra dessas três alternativas, a relação entre um cérebro material e uma consciência imaterial permanece um problema não resolvido. O filósofo David Chalmers, em 1995, e eu já citei isso em outros vídeos aqui, chamou isso de o problema difícil, ou o problema difícil da consciência. Como disse o Chalmers em 95. Por exemplo, quando vemos e experimentamos sensações visuais, a qualidade sentida da vermelhidão, a experiência do claro e escuro, a qualidade da profundidade em um campo visual. Outras experiências estão de acordo com a percepção em diferentes modalidades, o som de um clarinete, o cheiro da naftalina. Depois, as sensações corporais das dores até os orgasmos. Imagens mentais que são conjuradas internamente. A qualidade sentida da emoção. E a experiência de uma corrente de pensamento consciente. O que une todos esses estados é o fato de que todos eles são estados de experiência. Aí volta Laszlo. Encontrar uma solução para o problema do corpo-mente é de fato um problema difícil, pelo menos quando ele é apresentado à luz do velho paradigma. O paradigma akáshico, que é a teoria de Laszlo, oferece um arcabouço radicalmente diferente para esse problema. Ele sugere que o cérebro e a mente não existem no mesmo plano da realidade, na mesma dimensão do cosmos. O cérebro é uma parte do plano material da realidade, a dimensão M manifesta.
A mente e a consciência, por outro lado, participam da, essencialmente pertencem à dimensão akasha profunda, que na visão budista é a realidade, é o fundamento da realidade. A ideia de que a consciência pertence a outra dimensão, uma dimensão mais profunda da realidade, onde todas as consciências individuais são uma mesma consciência, tem sido frequentemente proclamada, e não somente por poetas e profetas. O físico Erwin Schrödinger disse que o número total de mentes é apenas um. Na verdade, existe apenas uma mente. Ele escreveu isso em 1969. A consciência, ele acrescentou, não existe no plural. Em seus anos mais avançados, o psicólogo Carl Jung chegou a uma conclusão semelhante. Ele observou que a psique não é um produto do cérebro e não está localizada dentro do crânio. Ela é parte do princípio gerador, criativo do cosmos, do unus mundus. Então, como diz Laszlo ainda, a cosmologia akáshica está plenamente alinhada com esses conceitos. Ela afirma que a consciência não é produzida pelo cérebro e não é parte da realidade física do mundo manifesto. A consciência tem origem na dimensão A, akasha, e ela se infunde no mundo manifesto interagindo com essa dimensão. As redes neurais do cérebro humano ressoam com as informações presentes na dimensão A. Em uma veia mais técnica, podemos dizer que o cérebro realiza o equivalente a um transformador de Gabor com relação a sinais vindos da dimensão A, ou seja, ele traduz as informações veiculadas nessa dimensão sob uma forma holograficamente distribuída em sinais lineares que afetam o funcionamento das redes neurais do cérebro. Essas informações, que são não locais, atingem primeiro as redes subneurais do hemisfério direito e, em seguida, se elas penetrarem até o nível da consciência, também atingem as redes neuroaxonais do hemisfério esquerdo. Uma vez que essas informações constituem uma tradução de informações holograficamente distribuídas na dimensão A, elas transmitem a totalidade das informações nessa dimensão. Desse modo, nosso cérebro está impregnado com a totalidade das informações que permeiam o cosmos. E, baseado exatamente nisso que ele diz, se está impregnado desta forma, significa que nós podemos ter acesso a toda essa informação do cosmos, a toda essa biblioteca cósmica, digamos assim, né, como diria o próprio Carl Sagan. E aí, aquela minha história do CD-ROM que eu quebrei em 4 partes se torna até ridícula perto do grande CD-ROM que é o universo nessa visão de Laszlo, né? E agora, aproveitando exatamente esse mote, nós podemos entrar na segunda parte desse vídeo, que eu chamei de Cura e Autocura Integral, que é baseado nisso, e também tem trechos nos 2 livros de Laszlo que falam sobre a implicação dessa teoria akasha nas questões de medicina, de saúde e de desenvolvimento da consciência humana. Então, em seu livro A Plenitude do Cosmos, Laszlo fala o seguinte: de acordo com o paradigma akáshico, as informações que coordenam as funções de um organismo vivo constituem um padrão específico no mar de informações da dimensão A. Esse corpo de informações governa a ação, a interação e a reação em todo o mundo manifesto. Ele também governa as funções do organismo vivo, é um modelo de funcionamento orgânico normal. O modelo do funcionamento orgânico para as espécies vivas emergiu no decorrer da interação entre as dimensões M e A. A dimensão A, como dissemos, informa sistemas na dimensão M. E os sistemas M, que são dimensionais, informados, deformam a dimensão A, como diz Laszlo. A informação gerada nessa interação é conservada na dimensão A, que é quem guarda tudo isso. A dimensão A é a memória da dimensão M, é o registro akáshico do mundo manifesto. Daí vem essa expressão registro akáshico, que infelizmente também é bastante banalizada por aí, a ponto de ser motivo de chacota por aqueles que são muito fanáticos pela ciência e não acreditam em nada que tenha a ver com alguma forma de espiritualidade. E o que eu quero dizer com isso? Porque tem muita gente que, na verdade, não tem nenhuma capacidade espiritual específica e diz que acessa registros akáshicos, né? É possível acessá-los? Sim. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. É possível acessá-los. Agora, tem muita gente que diz acessar, mas as suas informações não fazem sentido, não batem, não dizem nada com nada. Aliás, maus profissionais, né, nesse sentido, existem em todas as disciplinas, podemos dizer assim. Não é apenas nesse campo. Aí continua Laszlo.
O mar de informações akáshicas inclui o padrão específico da espécie, que é o atrator natural do funcionamento saudável para o organismo. Esse padrão resulta da interação de longo prazo de uma espécie com a dimensão A. É a memória duradoura dessas interações e codifica as normas genéricas de espécies vivas. Isso até tem correlação com os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que em outro trecho do livro, inclusive, o Laszlo faz uma comparação. Para os seres humanos, equivale então ao Qi, ou Qi, né, da medicina chinesa, né, ou prana da filosofia hinduísta, e a energia vital das artes de cura tradicionais do Ocidente. Sem o acesso a esse Qi, prana ou energia vital, erros nas interações, reações e transcrições celulares e orgânicas se acumulariam no corpo e levariam a disfunções progressivamente mais sérias e, por fim, terminais. Esse é inevitavelmente o caso, pois os organismos biológicos neste planeta são inerentemente mortais. Mas o acesso ao atrator Qi, como Laszlo chama, específico da espécie, desacelera os processos degenerativos e permite que o organismo desdobre os potenciais plenos de sua vitalidade inerente. Bom, se isso for verdade, podemos dizer que algumas práticas terapêuticas que trabalhariam exatamente com essa energia de prana aqui, ou energia vital, teriam alguma utilidade ou validade? Sim, com toda certeza. Sejam os do yoga, de terapias como Reiki, imposição de mãos, ou vários outros processos espirituais que existem por aí, né? Alguns muito antigos, inclusive, outros mais recentes, que são só releituras de coisas antigas. É possível sim. Se em cada caso é o que acontece, como eu digo, deve ser avaliado com muito critério. Mas, em tese, sim, é possível que todas essas práticas, se realizadas segundo a forma como fala Laszlo e outros pesquisadores, pode sim ter os seus efeitos, com toda certeza. Dentro dessa teoria, eu resolvi, então, colocar essa segunda parte para que possa ajudar pessoas que estão em processos de cura ou buscando uma autocura para alguma coisa, obviamente, em conjunto com procedimentos médicos convencionais, exatamente. É sempre importante deixar bem claro isso. Não se deve de forma alguma retirar um paciente do seu tratamento médico, de forma alguma. Esses métodos que a gente fala, né, sejam os terapêuticos holísticos, os espirituais, os métodos sistêmicos, eles devem ser complementares à medicina mais invasiva ou à medicina mais convencional. Tanto que Laszlo diz, no capítulo 13 do Plenitude do Cosmos, chamado A Cura por Meio da Dimensão A, que foi uma troca de ideias com a doutora Maria Sagi, que é psicóloga, agente de cura e diretora científica do Clube de Budapeste, então pessoa qualificada para falar isso junto com ele. Ele diz o seguinte: a cura com informação, essa informação que vem pelo campo A e que pode ser acessada por técnicas como meditação e outras, inclusive essas terapias que eu falei, traduzindo então, a cura com informação, em vez de fazer uso de substâncias bioquímicas e métodos invasivos, que eu falei há pouco, é uma abordagem suave da medicina, como ele coloca entre aspas. Ela não é uma alternativa à medicina convencional, como eu disse também agora há pouco no meu aviso, mas um complemento fundamental dela e cuja importância está tornando-se cada vez mais evidente. Fiquei convencido da possibilidade de tal cura porque ela se evidenciava como uma inferência lógica dos princípios do paradigma akáshico, e essa convicção foi grandemente reforçada pela experiência que tive com o método de cura, que então é praticado pela doutora Maria Sagi, que é também uma sensitiva, né? Além de ser psicóloga e agente de cura e diretora do Clube de Budapeste. Tanto que mais adiante a própria doutora Maria Sagi, porque esse capítulo é uma entrevista, né, entre ela e o Laszlo, diz o seguinte: como você escreveu em seus livros, o campo de energia do indivíduo está em constante interação com a dimensão akáshica. O organismo, como todos os sistemas de quanta e de multiquanta, está encaixado nesse plenum de maneira semelhante aos navios no mar. Há uma comunicação constante entre as redes receptivas do cérebro e os campos ondulatórios do pleno. A comunicação de gerações e gerações de pessoas com a dimensão A cria o padrão específico da espécie, usando aí conceitos do próprio Rupert Sheldrake sobre os campos morfogenéticos. Dentro desse padrão genérico da humanidade, há também o padrão específico de um indivíduo, que seria o campo de um indivíduo, né? O aspecto sistêmico de um indivíduo.
Chamo isso de padrão morfodinâmico do indivíduo, que eu chamei de campo sistêmico do indivíduo. A meu ver, cada indivíduo tem seu próprio padrão morfodinâmico. Isso faz sentido porque nós somos formados por vários órgãos, vários sistemas, vários tipos de células, vários micro-organismos que vivem dentro de nós, milhões e milhões de bactérias, por exemplo. Então tudo é um sistema, então existe um campo deste sistema. Esse padrão é inclusivo, como ela diz. Ele codifica todos os eventos que afetam o indivíduo, entre eles o comportamento das redes neurais subjacentes à consciência. Por um lado, ele codifica as características do corpo físico e, por outro, as características da mente e da consciência. Os padrões morfodinâmicos do indivíduo constituem o atrator Ki, de energia Ki, akáshico, para esse indivíduo. O indivíduo é saudável e resiliente enquanto seu estado corporal estiver em conformidade com as normas do atrator Ki, que atrai, então, todo esse padrão energético equilibrado, harmônico do campo A. Cada desvio do estado orgânico com relação às normas do atrator Ki significa um enfraquecimento da energia vital. É um prelúdio para a doença. Se não for corrigido, é seguido pela instalação efetiva da doença. Quando o agente de cura envia informações de cura ao paciente, o agente de cura ela se refere ao sensitivo, o terapeuta holístico, o médico mesmo, se for o caso, Quando o agente de cura envia informações de cura ao paciente, ele reforça o ajuste, o casamento entre o corpo do paciente e o atrator Ki. Graças a esse ajuste reforçado, o sistema imunológico do paciente aumenta sua capacidade para manter suas funções corporais dentro dos limites da normalidade funcional, isso é, em uma condição de vitalidade e saúde. Ter acesso ao corpo e à mente de outra pessoa por intermédio da dimensão akáshica é possível para todos. Isso pode ser feito então por meditação, talvez por um processo sensitivo, psíquico, mediúnico, não importa. Mas a cura por meio desse contato requer um conhecimento seguro e eficiente por parte do médico ou do agente de cura. Posso ter acesso aos campos de energia e de informação dos meus pacientes, como diz essa doutora, focalizando esses campos, concentrando-me neles, já que ela é uma sensitiva, Mas não posso curá-los com qualquer grau de garantia, a não ser que eu esteja completamente familiarizada com a natureza dos seus problemas de saúde. Só então posso sugerir o reequilíbrio necessário para produzir a cura. Eu preciso ter um método seguro e eficiente à minha disposição para fazer um diagnóstico qualificado. Isso requer o domínio do uso de um sistema de cura, como o sistema vetorial desenvolvido por Erich Köbler, que é o que ela usa nesse caso. Aí é importante falarmos sobre vibração simpática ou ressonância, que é um princípio que Laszlo falou muito com o Judd Curran no livro Cosmos. Ele fala sobre a ressonância ou vibração simpática que então existe entre nós, ou tudo na natureza, e esse campo A. E essa ressonância, então, quando aplicada à consciência, esses harmônicos que ela pode gerar, eles ativam o que a gente pode chamar de determinados princípios cósmicos. E ele, digamos, definiu uma oitava de princípios cósmicos, ou seja, 8 princípios, que, se bem compreendidos, contribuiriam para esse processo de cura ou autocura. Ou seja, cura quando é facilitado a alguém esse processo de cura, para que a pessoa consiga fazer o processo, e autocura quando se aplica em si mesmo. Então esses 8 princípios, segundo Laszlo, seriam os seguintes. Primeiro, o princípio da relatividade, ou seja, tudo que chamamos de realidade é mediado por relações. Sim, no campo M, que é o campo que então nós estamos, o campo de Sansara, poderíamos dizer, parafraseando o budismo, é um campo sistêmico, ou seja, em que tudo tem relação com tudo. Tudo tem um processo sistêmico, nada é individualizado. Nessa visão, nem podemos dizer que existe um indivíduo separado. Não há, ele não há. Isso é só uma sensação ilusória, como o próprio Buda disse. Então esse primeiro princípio diz que primeiro há uma relação entre tudo, e isso é o princípio da relatividade. Do fato de entendermos que tudo tem relações, é que nós vamos perceber que tudo que nós fazemos interfere num todo e vice-versa. O segundo princípio, então, seria o princípio da resolução. A aspiração máxima de uma consciência evoluída é obter equilíbrio e totalidade. Se vai atrás da solução consciente e inconscientemente. É como se houvesse, e há,
né, um princípio universal de resolução dos problemas, uma coisa automática, seja consciente ou inconsciente. Isso praticamente pode ser corroborado pela neurociência, que diz então que o nosso corpo, quando nós temos algum problema, mesmo quando ainda não temos consciência do problema, já está tentando resolver isso lá dentro. Pelo seu sistema cerebral, né, o seu processo interno lá já está tentando resolver, a gente nem percebe. Por exemplo, quando o nosso sistema imunológico começa a funcionar, se a gente pegou um determinado vírus, nós não precisamos dar esse comando para o corpo, ele faz isso naturalmente. Então ocorre aparentemente a nossa revelia, mas não é a nossa revelia. Faz parte do princípio natural de resolução que existe em todo o cosmos. Então, se nós sabemos que esse princípio já existe, nós podemos dar uma ajuda, uma potencializada nele. Nós vamos ver mais adiante em outro princípio. Bom, aí também o terceiro princípio é o princípio da ressonância. Sentimentos de frequência superior, como as expressões de amor, alegria e esperança, nos inspiram e energizam. Isso todo mundo sabe, né? Frequências inferiores, como medo crônico, ira ou desespero, nos drenam. Então, há uma ressonância sim, isso nos favorece ou não, nos deixa tristes ou felizes. Isso não pode ser negado, obviamente. E também não se pode negar que a alegria, o riso, por exemplo, ele tem um efeito muito favorável na nossa imunidade, nas endorfinas. Isso é um fato bastante conhecido cientificamente. Está dentro desse princípio de ressonância. O quarto é o princípio da reflexão. Descreve como as circunstâncias externas da nossa vida refletem nosso estado interior. Uma coisa reflete a outra. E vice-versa. Essa é a mote depois para a lei do karma, que nós vamos ver mais adiante. O quinto é o princípio da mudança. Se aprendemos a conduzir as ondas da mudança ao nosso redor, começamos a apreciar o propósito e o significado das lições que elas nos fornecem. É aprender com as coisas. Até a história da doença como caminho, que é uma visão, né, uma abordagem muito adequada para tratamentos de saúde, tem a ver com esse princípio da mudança. Né? Se a gente percebe, né, com que pode conduzir ondas de mudança ao nosso redor, a gente começa a apreciar o propósito e o significado disso tudo na nossa vida. Não como um karma, necessariamente no mau sentido, ou como um castigo divino, nada neste sentido, mas como parte de um processo universal. Simplesmente isso. Sexto é o princípio da escolha e da implicação. Causa e efeito. Aqui é que está o princípio do karma na visão antiga, né? Encontrar significado nas coincidências, as sincronicidades que não têm explicação no sentido de causalidade linear. Então não é causalidade linear, mas não linear. Basicamente fica claro que se é um princípio de escolha e de implicação na escolha, não só é causa e efeito, como é o nosso suposto livre-arbítrio, que na verdade é muito limitado. Sétimo seria o princípio da conservação. Tudo se conserva mesmo que mude de estado. Isso explica o karma e também que nossas escolhas participam da expressão cósmica em evolução. Coevoluímos e, portanto, co-criamos com nossas escolhas e nossos karmas consequentes. E o oitavo princípio é o princípio da concessão. Requer que reconheçamos o significado subjacente das circunstâncias de nossa vida. Esse é um ponto muito importante. Diferentemente de vários dos outros que têm uma contrapartida física, o princípio da concessão pertence apenas à expressão da consciência autoconsciente. Em essência, ele sustenta o aprendizado que vem de nossas experiências. Ele nos pede para reconhecer que ao vivenciarmos as implicações de nossas escolhas, em quaisquer níveis que elas se manifestem, nós aprendemos e crescemos. Esse princípio requer que nós reconheçamos o significado subjacente das circunstâncias de nossa vida. Ele nos pede para que reconheçamos nossas responsabilidades por nossa escolha e aceitemos a conveniência do que delas resulta. Nesse mesmo livro, Cosmos, ele apresenta um conjunto de valores e princípios universais que, segundo ele, são muito importantes, né, para que esse equilíbrio que envolve o processo de saúde também, não só de cura, mas de prevenção também, né, em relação à saúde, possa ser possível. E esses valores, né, que a gente sustenta às vezes de forma inconsciente, mas que hoje estão se tornando conscientes na humanidade, né, cada vez mais, seriam os seguintes.
O equilíbrio dos direitos e responsabilidades mantidas pelos seres humanos enquanto cidadãos do mundo. Ou seja, não somos uma ilha, nós vivemos com outros seres, e outros seres humanos e outros seres vivos. O equilíbrio das necessidades humanas e não dos desejos e necessidade de servir a um bem maior. A igualdade de oportunidade. Justiça social, portanto, né? O respeito mútuo. A honestidade, a abertura e a justiça em todos os procedimentos de cada um. A inclusividade em vez de preconceito e exclusão, porque o preconceito e a exclusão pioram a saúde daqueles que são excluídos e que sofrem preconceitos. Sabemos, por exemplo, nesse caso, que muitos grupos que sofrem exclusão têm uma taxa de suicídio muito maior do que se imagina. A compaixão e a justiça em ação. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Esse é um princípio já bem antigo, né? E o último, a reverência por todas as formas e manifestações da vida. Porque não precisamos ser tão petulantes em achar que nós somos os seres mais importantes nesse universo. Infelizmente, uma má interpretação, digamos assim, do texto bíblico levou a essa conclusão de que nós somos os todo-poderosos na Terra, porque estaríamos, digamos, autorizados por Deus a fazer o que bem entendemos aqui. E segundo um amigo meu disse uma vez, aliás, ele é protestante também, e ele disse: você sabe por que os Estados Unidos são um dos maiores poluidores do mundo e não se preocupam também muito com o meio ambiente? Por quê? Porque ele é um país eminentemente protestante também, e que, pelo menos a ala mais fundamentalista, acha que o fim do mundo está tão próximo que não faz sentido se ficar preservando alguma coisa. Ele vai acabar logo, aqueles que tiverem que ir para o céu vão, os que tiverem que ir para o inferno vão, então isso não faz sentido. Por isso, por esta visão, né, apocalíptica, digamos assim, que eu diria que é a grande praga da humanidade hoje, é que esses grupos mais fundamentalistas, que se consideram incrivelmente cristãos e pios em toda a sua hipocrisia, ajudam a destruir o planeta. E achei muito interessante porque essa teoria não foi criada por mim, que não sou protestante, nem sequer cristão, mas foi criada por um cristão protestante, essa ideia, essa percepção que ele teve das coisas. Achei muito interessante isso. Foi algo que eu ouvi, acho que há uns 20 anos atrás, e impactou muito na minha reflexão sobre essas coisas. Então essa segunda parte sobre a questão de saúde, né, como nós podemos usar esses princípios para cura e autocura, eu ofereço em homenagem à minha amiga Janice de Criciúma, que também gosta muito do Erwin Laszlo. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mais longo do que eu gostaria, mas me deixa bem feliz quando as pessoas me dizem que gostaram muito do material, e o tamanho do vídeo é o que menos importa. Eu sei que tem algumas pessoas que assistem, né, com bastante voracidade tudo que eu coloco aqui. E eu precisava apresentar realmente a teoria de Laszlo de um modo mais profundo, como eu fiz hoje, para que vocês possam entender vídeos futuros também, que eu remeto a este aqui. E é importante que agora que então o canal está começando a crescer, o número de inscritos também está aumentando nos últimos dias. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam-se no canal se ainda não se inscreveram, compartilhem esse vídeo, compartilhem o canal também para as pessoas que vocês conhecem que gostam desses temas, porque quanto mais isso for feito, mais me incentiva a continuar fazendo material de qualidade para vocês. E apresentando isso que eu chamo, eu não só, mas muitos pesquisadores mais, de ciência espiritual, que é essa conexão entre a espiritualidade de todos os tempos atualizada, traduzida para o tempo moderno, e uma visão científica alternativa para que a gente possa realmente não só conhecer a natureza da realidade, mas da nossa realidade, e poder ajudar mais a humanidade nesse tempo tão difícil que nós vivemos atualmente. Então espero que tenham gostado. Agradeço muito toda a conexão que tenho tido com vocês, né? Muitos comentários que têm sido feitos elogiando o trabalho que está sendo feito já há quase 4 meses, 5 meses. E na próxima semana eu retorno com mais algum tema muito interessante para vocês, geralmente sugerido por vocês.